Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula sobre a temática Teoria Atômica, Classificação Periódica de algumas propriedades periódicas. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa quarta videoaula trabalhando atomística e propriedades periódicas. Continuando a nossa aula, nós temos para o que nós chamamos de modelo quântico ou modelo probabilístico da movimentação dos elétrons, dos estados energéticos dos elétrons, nós temos o que nós chamamos de números quânticos, que na verdade são números que descrevem o estado energético dos elétrons. Bom, muito bem. São valores matemáticos que estão associados à energia do elétron, cada um em particular. A caracterização de cada elétron no átomo é feita por meio de 4 números quânticos. Lembrando que tem um em especial, que além de ter as contribuições energéticas, ele participa da orientação em meio a campo magnético, que é o spin ou spin eletrônico. Bom, vamos lá. O primeiro é o número quântico principal. E esse número quântico principal é representado pela letra N. Ele é nada mais nada menos do que o número quântico que está associado às camadas ou níveis de energia. Camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então já é notório que ele deve ter valor de 1 até o infinito. Mas na prática, aqueles átomos que não ganham e não perdem energia, nós encontramos até o número 7 como estados mais estáveis. Muito bem. Então o número quântico principal ele vale para esse tipo de átomo estável 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E lembrando que, tecnicamente falando, pode ter valores até o infinito. Muito bem. O outro é o número quântico secundário. E tem esses valores aqui. O subnível S está associado ao valor 0, o P a 1, o D a 2 e o F a 3. E na representação do experimento de Otto Stern e Walter Gerlach, o feixe de luz S, ou melhor dizendo, o feixe de elétrons S ou luz S, passa livremente. O P se divide em 3, o D se divide em 5 e o F em 7. Muito bem. Mas o que é que nós temos? Que tem que ser memorizado. O número quântico secundário, o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3, que são os subníveis. Muito bem. O número quântico magnético. Olha só, o número quântico magnético. Ele é representado, o S, por uma caixinha. Aqui que entra o conceito de orbital. Uma única caixinha, portanto a orientação dele, quando esse feixe de elétrons ele passa no campo magnético, ele passa direto, ou seja, ele só tem uma orientação, portanto foi atribuído o valor 0. Claro que isso tem consequências matemáticas. Na verdade, por que ele recebe o valor 0? Só que nós não adentramos nesse ponto no nível médio. Por quê? Porque a matemática envolvida em mecânica quântica é muito pesada, mas eu posso garantir para vocês que está relacionada a equações trigonométricas também. Bom, mas o que é que eu quero que se memorize? O P vai ter 3 caixinhas. Essas caixas elas são chamadas de orbitais. O que é o orbital? É a região do espaço onde se encontra o elétron. Só lembrando que no experimento do Otto Stern e do Walter Gerlach, os elétrons tinham dupla orientação em relação ao campo magnético.
E aí nós vamos ter uma consequência aqui que nós vamos falar. Bom, os valores atribuídos são -1 para o primeiro orbital, 0 para o segundo e +1 para o terceiro. Cada valor desse corresponde a um estado de energia. O D nós vamos ter, olha só o que eu falei. 5 caixinhas. Eu disse ainda agora que o S era 0, o P 1, o D 2, o F 3. Mas que quando nós temos o experimento de Otto Stern e Walter Gerlach, nós verificamos o quê? 5 orientações para feixes de elétrons D, feixes de luz D, para o S1, para o P3 e assim sucessivamente. E olha os valores que nós temos: -2, -1, 0, +1 e +2. E para o F7, e se nós observarmos aqui, olha, os valores são exatamente, ó, o S, 0, o P é 1, né? Começa de -1 até +1. O D é 2, começa de -2 até +2. E o F é 3, começa de -3 até +3. E se nós observarmos, novamente, quanto é que nós temos? 7 caixinhas. Essas caixinhas, uma coisa que é muito importante, elas podem comportar no máximo 2 elétrons. A gente vai comentar já adiante. E o número quântico de spin, o spin, é mais ou menos meio. Isso aqui também nós vamos convencionar um sentido para positivo e para negativo, tá? O valor do spin é mais ou menos meio. Esse número meio, na verdade, nem é o número original. Esse número se encontra nos livros de ensino médio, mas nem é isso. Ele é, na verdade, H constante de Planck sobre 2π. Na frente do H é 1 e na frente do π é 2. Aí se preferir utilizar meio, que é um número mais simples de se trabalhar, principalmente nesse nível. Muito bem. Só recapitulando, vamos voltar aqui um pouquinho para que se entenda. Número quântico principal, quais são os valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Na verdade, vai até infinito. A gente vai trabalhar até 7 aqui. O número quântico secundário está associado aos subníveis. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2, o F vale 3. O número quântico magnético está relacionado àquelas caixinhas, os orbitais. Na verdade, em inglês é orbital e também box. Aqui uma caixinha para o S, o S só tem uma caixinha. O P tem 3 caixinhas com os valores que nós já comentamos. O D tem 5 caixinhas com os valores que nós já comentamos. E o F idem, só que agora 7 caixinhas. E o número quântico de spin, o spin, mais ou menos meio. Já comentei o porquê também. Tá? E ele está associado àquele experimento de Walter Gerlach e Otto Stern sobre a orientação espacial dos elétrons em relação ao campo magnético. Muito bem, distribuição eletrônica em orbitais. Princípio da exclusão de Pauli, alguns falam. Num orbital existem no máximo 2 elétrons e com spins contrários. Esse é o princípio da exclusão de Pauli. Num orbital sempre vai ter no máximo 2 e ainda assim tem que ter spins contrários. Por quê? Porque como eles têm carga negativa, se eles têm carga negativa eles se repelem, mas se eles têm campo magnético contrário eles se atraem, ou seja, há uma compensação, há um equilíbrio. Regra de Rand ou regra da máxima multiplicidade. O preenchimento dos orbitais de um mesmo subnível deve ser feito de modo que tenhamos o maior número possível de elétrons isolados, ou seja, desemparelhados. Nós vamos já explicar isso aqui. O que acontece é o seguinte. Para o subnível 3D7, por exemplo, olha só como nós teríamos. Primeiro está no nível ou camada 3, esses elétrons. Nós vamos colocar aqui. O D tem quantas caixinhas? 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos elétrons nós temos? 7. Nós vamos pegar primeiro essa regra de Rand, ou regra da máxima multiplicidade. O que é a regra de Rand? É colocar um elétron de cada vez, só que com o mesmo spin. Sempre se convenciona colocar para cima, isso é convenção. Então, primeiro,
segundo, terceiro, quarto e quinto. Isso é a regra de Rand. Só que ainda temos mais 2. E cada caixinha só comporta no máximo 2. É isso que está dizendo o princípio da exclusão de Pauli. No orbital existem no máximo 2 elétrons com spins contrários. A gente vai colocando sempre assim. Não pode fazer o contrário, colocar para baixo. Sempre começa para cima. E agora vamos colocar ao contrário. 6, tínhamos 5, até voltar, ó. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5. Agora 6. E agora vem o 7º elétron, o elétron mais energético, que é colocar aqui em vermelhinho para dar ênfase. Regra de Rand, um de cada vez, sempre começando para cima e depois ao contrário. Regra de Pauli estabelecida, spins contrários. Justificativa, tem mesma carga elétrica negativa, se repele, mas campos magnéticos contrários se atraem. Então há uma compensação. E essa é a explicação das duas regras. E outra coisa, não esqueci de colocar os números inerentes ao número quântico magnético. Então vamos resolver. Esses exercícios que envolvem distribuição eletrônica e números quânticos são utilizados e ainda, principalmente em alguns vestibulares como ITA, IME, AMAN, principalmente dando foco para alunos que vão para a área de exatas.